Ok, meus amigos, vamos voltar aqui. Falávamos da Lei 8.072, vimos que ela deriva de um mandado constitucional de criminalização. Vimos também aqui a questão relacionada, evidentemente, ao fato de que nós adotamos um critério puramente legal e também que nós temos crimes equiparados aos hediondos, que são tráfico de drogas, né, de entorpecentes e drogas afins, também a lei de terrorismo e a lei de tortura, né, os crimes de terrorismo e os crimes de tortura. Bom, a própria Constituição, ela nos diz, ela já traz algumas características desse tipo de crime. A própria Constituição vai nos dizer que esses crimes são, em primeiro lugar, inafiançáveis e também insuscetíveis de anistia e graça. Então, como essas já são características trazidas pela própria Constituição, então eu já vou falar dessas questões antes mesmo da gente ingressar na Lei 8.072. Porque veja aqui, evidentemente a Lei 8.072 traz outros tratamentos mais gravosos aos crimes hediondos. Mas como a inafiançabilidade e a proibição de anistia e de graça já vem prevista na própria Constituição, então eu já falo delas, eu repito, antes de ingressar no 8.072. Aí depois a gente vai para 8.072, aí a gente vê o rol dos crimes hediondos e aí a gente vê os tratamentos mais gravosos trazidos em esfera infraconstitucional, tá? Na esfera constitucional, a gente já sabe inafiançabilidade e a vedação, a anistia e a graça, tá? Então vou colocar aqui, olha só, vou apagar aqui. Bom, então, meus amigos, primeira questão aqui, então, é a seguinte, né? Então, nós temos aqui, para começo de conversa, a proibição da fiança. Então, crimes hediondos e equiparados a hediondos são crimes inafiançáveis. São crimes, eu repito, inafiançáveis. Bom, vamos lembrar aqui que a Constituição só previu 3 tipos de crimes inafiançáveis. Tudo no artigo 5º e tudo entre o artigo 5º, inciso 42 e o inciso 44, tá? Então, quais são os 3 tipos de crimes inafiançáveis de acordo com a nossa Constituição? Em primeiro lugar, o racismo. Em segundo lugar, o crime praticado, né? Os crimes hediondos ou assemelhados a hediondos, que são esses aqui. Em terceiro lugar, meus amigos, o crime praticado, a ação de grupos de extermínio, a ação de grupos armados, que grupo de extermínio é o artigo 1º, inciso 1 da lei de crimes hediondos. A gente vai ver o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Mas aqui eu estou em âmbito constitucional. O crime inafiançável é o crime consistente na ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então a gente tem como crimes inafiançáveis o racismo, essa ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, e os crimes hediondos ou assemelhados a hediondos. Sendo que desses, os 2 primeiros, além de inafiançáveis, são imprescritíveis. Então, o racismo, além de inafiançável, é imprescritível, e também a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático também é crime inafiançável e imprescritível. Já os crimes hediondos e equiparados a hediondos são inafiançáveis, porém prescritíveis, tá? Então, crime hediondo e equiparado a hediondo, esses prescrevem. Inclusive, curiosamente, o racismo não está no rol dos crimes hediondos. Quer dizer, o próprio legislador constituinte resolveu dar um tratamento bastante mais gravoso ao racismo, até mais gravoso do que o próprio crime hediondo, porque o racismo é crime imprescritível, o crime hediondo não é. Mas o legislador ordinário entendeu por bem não colocar o racismo no catálogo dos crimes hediondos. Então, o racismo não é crime hediondo, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático também não consta no rol de crimes hediondos, tá? Então, os crimes hediondos, eles são, como eu dizia, inafiançáveis. Aí eu quero que você lembre o seguinte: a fiança é uma cautelar pessoal alternativa à prisão, prevista no artigo 319 do CPP. A fiança é uma cautelar pessoal alternativa à prisão, de modo que, em determinados casos, o sujeito pode pagar uma fiança para obter uma liberdade que não é uma liberdade plena, é uma liberdade ali, né, sob determinadas condições, porque se ele quebrar a fiança, volta ali à prisão, enfim.
Então, a fiança, como eu dizia, é uma cautelar diversa da prisão. Quero que você lembre que o fato de o crime ser inafiançável não impede a liberdade provisória sem a fiança. Eu repito, o fato de o crime ser inafiançável não impede a liberdade provisória sem a fiança. É isso mesmo. Pode ser que o sujeito não consiga obter a liberdade provisória pagando a fiança, mas ele obtém a liberdade provisória sem precisar pagar a fiança. Parece estranho, né? E a rigor é estranho mesmo, mas assim, o fato é que a fiança ainda tem algumas finalidades interessantes, né? Porque assim, muitos poderiam dizer, então é melhor ter a liberdade sem a fiança. Mais ou menos. Porque, por exemplo, se o crime tem pena máxima até 4 anos, o próprio delegado já tem um poder dever de arbitrar fiança em delegacia quando cabível. Então veja que se o crime é até 4 anos e é um crime afiançável, o próprio delegado já lavra o auto de prisão em flagrante e já arbitra a fiança, significando dizer que pode acontecer de o sujeito pagar e já sair ali com a liberdade mediante fiança. Quer dizer, quando o auto de prisão em flagrante chegar para o juiz, o sujeito já está em liberdade. Já quando é inafiançável, não. Ele até pode obter a liberdade provisória, mas não vai ser em delegacia, não vai ser com o delegado, né? O delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante, vai mandar para o juiz vai designar a audiência, né? Enfim. Então, o fato é que o crime é inafiançável, não cabe, portanto, a liberdade provisória mediante pagamento de fiança, mas isso não impede a liberdade provisória sem o pagamento da fiança. É importante que a gente reitere isso. Eu sigo aqui ainda, meus amigos, para chamarmos a atenção para o seguinte. Além disto, eu quero te lembrar que além dessa questão da fiança, veja que não há que se falar em anistia e indulto. Perdão, anistia ou graça, né? Eu vou incluir o indulto logo, porque assim, só para a gente entender, pela Constituição não cabe a anistia e a graça, tá? Aí veio a Lei 8.072 e acrescentou o indulto. Então, pela Constituição, não cabe anistia e não cabe graça. Aí veio a Lei 8.072 e acrescentou o indulto. Então, não cabe anistia, graça e indulto, sendo que anistia e graça está prevista na própria Constituição e na 8.072 a gente tem a previsão do indulto. O que a rigor significa dizer o indulto coletivo, porque a graça já é um indulto. A graça é o indulto individual. Então já teríamos isso, né? Já teríamos a proibição aqui da graça, né? Do indulto individual. Tá, mas vamos seguir, meus amigos. Então, olha só. Então, a gente tem aqui, além da inafiançabilidade, a gente tem, então, a proibição da anistia, da graça e do indulto. Tudo bem, vamos seguir com isso. Que mais? Olha bem, o que é anistia, o que é graça e o que é indulto? Para começo de conversa, os 3 casos, né, os 3 institutos são hipóteses, meus amigos, de causas de extinção da punibilidade, previstas as 3 lá no artigo 107 do Código Penal. Então, nos 3 casos, eu tenho causas de extinção da punibilidade. O que é anistia? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a anistia é dada por lei. Então eu tenho aqui lei em sentido material e sentido formal. Então eu tenho ali, passou no Congresso, teve sanção do presidente. E a anistia significa uma espécie de perdão que é dado a crimes já ocorridos. Veja que a anistia não é uma carta branca para o futuro. A anistia é sempre para trás. A anistia não é em relação ao que eu vou praticar. A anistia é sempre em relação ao que eu já pratiquei, tá? Então, geralmente essa anistia, ela tem algum fator político envolvido. Por exemplo, nós tivemos uma lei de anistia em 1979. Ainda na época da ditadura militar, foi aprovada a lei de anistia, era aquele período ainda, era ditadura militar, mas foi um período de abrandamento da ditadura militar, foi um período em que começou a reabertura ali democrática. Começou, né? Porque ainda houve governo Figueiredo ali até a primeira metade da década de 80. Mas a abertura, ela começa em 79, no final do governo Geisel, e aí veio a lei de anistia. Em 79 veio a lei de anistia, anistiando os crimes ocorridos entre 67 e 15 de agosto de 79. A ditadura começa em 64, a gente sabe, mas a anistia perdoou os crimes ocorridos entre 67 e 79 que tivessem conotação
política, tanto os crimes praticados por aqueles que lutaram contra a ditadura militar, quanto aqueles que eram os agentes da ditadura militar. Então, eventuais agentes da ditadura que torturaram presos foram anistiados. Ah, mas peraí, mas a tortura não cabe anistia. É verdade, desde a Constituição de 88 não cabe mais. Então, não caberia a anistia hoje em dia para um crime de tortura. Na época não tinha isso, na época a gente não tinha nem a nossa lei de tortura, né? A tortura nem era um tipo penal específico, acabava caindo lá na lesão corporal, enfim. Mas hoje é tortura, hoje é crime de tortura, e a tortura hoje é um crime que não admitiria anistia. Na época, coube a anistia. Aqueles que lutaram contra a ditadura praticaram homicídio qualificado contra um agente da ditadura. Homicídio qualificado hoje é crime hediondo, também não caberia anistia, tá? Então, assim, só trazendo aqui alguns exemplos que hoje não caberia anistia. Na época não tinha essa previsão constitucional, na época era a Constituição anterior, e então, na época, houve essa anistia para quem praticou, eu repito, crimes com conotação política entre 67 e 79. Lembrando que a anistia sempre é olhando para trás, nunca é uma carta branca para praticar crimes. Então, quem praticou o crime até 15 de agosto de 79 com conotação política foi anistiado. Pronto, está anistiado, não tem mais processo, não tem mais punição, se está cumprindo pena, acabou, se estava respondendo processo, acabou, quem estava no exílio pôde voltar, enfim, né? Não tem mais nada. Mas se a partir daquela data alguém cometesse um crime ainda que tivesse conotação política, deveria ser punido. Porque a anistia sempre é olhar para trás. A anistia sempre é lei, em sentido material e formal, que perdoa crimes já ocorridos com determinada finalidade, como nesse caso que era com a finalidade política, tá? E veja que essa é a grande diferença entre, por exemplo, a anistia e a abolitio criminis. Na abolitio criminis, a conduta deixa de ser criminosa. Então, na abolitio criminis, eu tenho a extinção da punibilidade para quem já praticou o crime, e para quem vai praticar a conduta dali para frente, é um fato atípico, porque a conduta deixa de ser crime. Lá na abolitio criminis, eu repito. Então, em 2005, houve a abolitio criminis do adultério. Quem havia praticado adultério até ali, houve a extinção da punibilidade. Quem praticou adultério a partir dali, fato atípico. É ilícito cível, mas não é ilícito penal. Então, percebam que na abolitio criminis, a conduta deixa de ser criminosa. Na anistia, não. A conduta continua sendo criminosa. Mas quem praticou o crime no passado, em determinado período que é estipulado pela própria lei, veja que é perdoado. Mas quem praticou crime a partir dali, continua a ser punido. Tá bom? E como é que é o indulto e a graça? Como eu já falei, na verdade aqui a gente tem, né, uma relação aqui de gênero e espécie, porque o indulto pode ser coletivo e é o indulto propriamente dito, ou ele pode ser individual, que é chamado de graça. Então, quando a gente fala no indulto, é o indulto propriamente dito que tem caráter coletivo. Quando a gente está se referindo ao indulto individual, aí a gente costuma utilizar o nome graça, tá? Então, é a mesma ideia aqui, é indulto do mesmo jeito, só que um é de caráter coletivo, outro é de caráter individual. O que é isso aqui, meus amigos? Vejam só. No indulto, para começo de conversa, a gente não tem lei. A gente tem ato do Poder Executivo, é um decreto presidencial. E esse decreto presidencial, pelo amor de Deus, não confunda indulto com saída temporária, não tem nada a ver, embora essa seja uma confusão muito comum na imprensa, né? Confundir indulto com saída temporária, tem nada a ver, né? Saída temporária é um instituto lá da Lei de Execução Penal, e na saída temporária, como o próprio nome indica, o sujeito sai do presídio, é o condenado ali em regime semiaberto, que em determinadas datas festivas ele pode passar ali aquele feriado com a família, o Dia dos Pais, né? Para quem tem filhos, ou vai ficar com o pai, o Natal, enfim. Então aí ele tem autorização para sair com obrigação de retornar para o presídio. Se ele não retorna, ele é considerado foragido, e aí quando ele for recapturado, ele vai perder os benefícios penais, vai regredir de regime, não vai obter esse benefício novamente, porque ali a saída é temporária. O indulto não. O indulto extingue a punibilidade, então acabou a pena do sujeito, ele está livre, tá? Bom, então, no indulto, como eu dizia, é um decreto presidencial.
sendo individual é uma graça, sendo de caráter coletivo é um indulto propriamente dito. E aí é o presidente da República, por intermédio desse decreto, realmente declarando a extinção da punibilidade em relação a determinados crimes. Agora, isso tudo especificado ali no decreto presidencial. Então, por exemplo, é muito comum se falar no indulto de Natal, né? Não tem nada na lei que exija que ocorra um indulto em Natal, mas há uma tradição de se aprovar, publicar um indulto presidencial na época do Natal, por isso que ficou conhecido como indulto natalino e tal, mas não tem nenhuma obrigatoriedade disso acontecer. O indulto pode ser em qualquer outra época e pode não ocorrer indulto, né? Pode passar tempo sem indulto, não tem uma obrigatoriedade, né? Realmente fica a critério do presidente da República. Então, meus amigos, vejam, chega o presidente da República ali e aí publica um decreto estabelecendo ali, ó, está extinta a punibilidade de quem preencher os seguintes requisitos. E aí o decreto vai estabelecer os requisitos, né, que aí vai variar no caso a caso. Então, por exemplo, quem já tiver mais de 65 anos, tiver cumprido 2/3 da pena, tiver grave enfermidade, tiver bom comportamento carcerário, então ele vai estabelecendo ali os requisitos. Aí vai caber ao juiz da execução analisar cada caso concreto para saber se enquadra ou não naquela hipótese que está prevista no decreto de indulto. Se adequar ao decreto de indulto, haverá então a declaração da extinção da punibilidade, tá bom? Então vejam que como eu dizia, meus amigos, não se admite para crimes hediondos nem a anistia, nem a graça e nem o indulto. Cuidado! Nós temos precedentes jurisprudenciais admitindo, mesmo para o crime hediondo ou equiparado a hediondo, o chamado indulto humanitário. Cuidado, isso não está na lei, isso é construção jurisprudencial. A lei tão somente proíbe, para crimes hediondos ou equiparados a hediondos, a concessão de benefícios como anistia, graça e indulto, tá? Agora aí eu repito, vejam comigo que, efetivamente, em se tratando do indulto humanitário, nós temos previsão não em lei, previsão em precedentes jurisprudenciais, autorizando, permitindo o indulto humanitário para enfim, condenados por crimes hediondos ou equiparados hediondos. Então, há casos, por exemplo, que a pessoa cometeu crime hediondo sem violência ou grave ameaça, como o tráfico, né, que é equiparado a hediondo e não tem violência ou grave ameaça. Não tem, né? Claro que do tráfico tem muitos crimes relacionados que podem ter violência ou grave ameaça, mas o tráfico em si não tem. Então há precedentes de pessoas condenadas por tráfico, mas que tinham graves problemas de saúde, e aí o indulto autorizava enfim, a extinção da punibilidade, o decreto autorizava o indulto em casos como esse, e há precedentes jurisprudenciais permitindo o indulto em casos como esse, tá? Então cuidado com essa questão aqui. Outro ponto é sabermos a questão da comutação da pena. A comutação da pena é tida como um indulto parcial. Comutação da pena, como o próprio nome indica, não é extinguir a punibilidade, mas é diminuir a pena. E também tem precedentes admitindo a comutação da pena para os crimes hediondos ou equiparados hediondos, justamente por reconhecer que comutação da pena não seria indulto, embora a doutrina chame de indulto parcial, mas tecnicamente não é indulto, porque indulto pela nossa lei é uma causa de extinção da punibilidade e a comutação da pena não extingue a punibilidade. A comutação da pena apenas, como o próprio nome diz, diminui a pena, comuta a pena, tá? Então, embora a doutrina chame de indulto parcial, eu repito, há precedentes reconhecendo a possibilidade da comutação da pena, mesmo para crimes hediondos ou assemelhados a hediondos, tá bom? Meus amigos, olha só, com isso a gente fecha essa análise das questões relacionadas às características dos crimes hediondos ou equiparados a hediondos em âmbito constitucional. Como eu dizia, em âmbito constitucional, a própria Constituição já deixa claro que o crime hediondo ou equiparado a hediondo será inafiançável, insuscetível de anistia ou graça. Aí veio a Lei 8.072 e acrescentou também suscetível de indulto, tá? Que é, como a gente sabe, um indulto propriamente dito, um indulto de caráter coletivo, ao passo que a graça seria um indulto individual, tá? Então, o que a gente falou aqui sobre o indulto valeria também para a graça, só que a graça seria em caráter individual. Ah, só mais uma coisa sobre o indulto. Em 2018, se não estou enganado, 18 ou 17, agora eu estou na dúvida. Salvo engano, em 2017, o presidente era Michel Temer.
presidente Michel Temer, não, 17, né, porque 18 foi o último ano do mandato dele. 2017, em dezembro de 2017, né, na época do Natal, o famoso indulto natalino, que é uma tradição, como eu dizia, não tem previsão em lei, obrigatoriedade em lei, mas é uma tradição, o presidente Michel Temer editou um decreto, né, com um indulto, e o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, suspendeu esse indulto, por entender que ele violaria princípios constitucionais, porque permitiria, em última instância, a concessão de indulto para quem tivesse cometido alguns crimes sem violência ou grave ameaça, mas que poderia ali indultar condenados por corrupção, por lavagem de dinheiro, né? E aí o ministro Luiz Roberto Barroso, por entender que aquilo violava alguns princípios constitucionais, inclusive o da proporcionalidade, suspendeu os efeitos do decreto de indulto, tá? E aí, meus amigos, anos depois, né, em 2020 apenas, o Supremo Tribunal Federal, né, o plenário do Supremo se reuniu para decidir que não, que realmente a competência para editar o decreto de indulto é do presidente da República. Então a análise dos critérios ali é do presidente da República, salvo, obviamente, as limitações estampadas na própria lei ou na própria Constituição. Então, por exemplo, não poderia conceder indulto para crime hediondo equiparado a hediondo. Mas fora isso, observando esses limites, quem vai definir os critérios é o presidente da República, tá? Então o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu liminarmente, mas o Supremo disse que não. Tempos depois, o Supremo disse que não, que isso é realmente uma competência exclusiva do presidente da República. Cabe ao presidente da República, eu repito, observar os limites da Constituição e da lei, os limites ali para os casos em que não cabe a concessão. Observados esses limites, quem vai definir os critérios é o próprio presidente da República, tá? Bom, dito isso, vejam só, agora sim eu começo a Lei 8.072 de 1990. Só uma introdução aqui. Essa lei, como a gente está vendo aí, ela é aprovada em julho de 90, menos de 2 anos, portanto, da Constituição, né? A Constituição, como a gente sabe, ela é de outubro de 88. E aí é importante chamarmos a atenção para o seguinte, olha só. Nessa Lei 8.072 de 90, noticiou-se muito que o estopim da lei, né, assim, o que fez com que a lei fosse aprovada, foram 2 crimes que ocorreram com muita repercussão na época de extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro de 2 empresários famosos, né, era na época Roberto Medina e Abílio Diniz, né, foram sequestrados lá em 89 e foram sequestrados, né, aí crime de extorsão mediante sequestro, aquilo teve muita repercussão na imprensa, enfim, né, e aí aquilo acabou, né, fazendo com que o legislador se movimentasse, o legislador ordinário se movimentasse, aprovando a lei de crimes hediondos. E é curioso como muitas das nossas leis derivaram de situações pontuais como essa, né? Então ocorreu um crime, aí tem aquele clamor, e aí o legislador se movimenta, aprova a lei. E aí o problema é que a lei saiu repleta de lacunas. Por exemplo, não estava prevista em lei como crime hediondo o homicídio qualificado. Assim, extorsão mediante sequestro é um crime gravíssimo, mas assim, você considerar crime hediondo a extorsão mediante sequestro e não considerar o homicídio qualificado? Aí, anos depois, houve um crime que chocou o Brasil, que foi o crime da atriz Daniela Pérez. Tá? E 93 ou 94, talvez, não lembro exatamente, mas assim, primeira metade ali da década de 90. E assim, foi um crime realmente muito chocante, né? Porque à época ela era protagonista da novela das 8 na Globo, e assim, eu tô falando de uma época em que não tinha internet, né? A internet era extremamente embrionária, sobretudo aqui no Brasil. Então assim, a TV era, né, hoje cada vez menos pessoas assistem TV, principalmente TV fechada. Hoje as novelas não tem nem perto da audiência que tinha lá na década de 90. Quando eu digo que ela era protagonista da novela das 8, eu estou dizendo que ela estava na casa, né, nos lares de uma quantidade imensa de brasileiros todos os dias, né? E aí ela assassinada, imagina, por uma pessoa que também era o ator da novela, né? Enfim, né, e fazia par com ela, quer dizer, era um negócio assim inacreditável, né? E aí, meus amigos, um crime bárbaro, indubitavelmente, um crime que chocou o país e tal, e aí não era crime hediondo.
Não era crime hediondo. Quer dizer, lá em 1990 fizeram a lei a toque de caixa por conta daquele clamor que ocorreu, etc e tal. Não era crime hediondo. Aí tiveram que mudar a lei para acrescentar o homicídio qualificado como crime hediondo. Já é há muitos anos, desde essa época, 94 mais ou menos, que a lei foi alterada. Mas à época não era. Aí, anos depois, em 98, houve um escândalo que era um escândalo de falsificação de remédios. Pessoas morrendo porque tinham doenças muito graves, estavam tomando remédio e eram remédios falsificados. Então, um grupo que estava falsificando, faturando alto à custa das desgraças alheias, né? Assim, crime. Aí corre o legislador e acrescenta o crime de falsificação, que é o crime de, a gente vai ver, corrupção, adulteração, falsificação de substância destinada à finalidade terapêutico-medicinal, a gente vai ver, né? Enfim, e sempre assim, né? Então sempre com... a gente teve uma mudança promovida pela lei anticrime, que é uma coisa inacreditável. A lei anticrime entrou em vigor em 2020, em janeiro de 2020, né? A lei de dezembro de 2019 entrou em vigor em janeiro de 2020. E a lei considera crime hediondo a prática do furto mediante explosivo. Assim, você tem um furto como crime hediondo é uma coisa inacreditável. Quando você para pensar que redução à condição análoga de escravo não é hediondo, corrupção não é hediondo, né? Peculato não é hediondo, aí furto é hediondo? Furto é hediondo. Furto é hediondo. Por quê? Porque é furto com explosivo, de interesse, né? Obviamente, os bancos em cima, etc e tal, as agências bancárias, as instituições financeiras, furto mediante explosivo, crime hediondo. Agora, olha que curioso, a lei anticrime. O furto mediante explosivo está no rol dos crimes hediondos. O roubo mediante explosivo não está no rol dos crimes hediondos. Praticar o roubo mediante emprego de arma de uso proibido ou restrito é crime hediondo, mas mediante explosivo não é crime hediondo. Tem uma causa de aumento de pena no Código Penal, né, no parágrafo, o artigo 157, parágrafo 2º-B, mas não tem uma causa de aumento de pena específica para o explosivo, mas não está no rol dos crimes hediondos. Quer dizer, o legislador violentando abruptamente a ideia de proporcionalidade. Pela ideia de proporcionalidade, quanto mais grave a conduta, mais exasperada a pena. Como é que pode o furto mediante explosivo ser hediondo e o roubo mediante explosivo não ser hediondo? Quer dizer, eu vou punir de forma mais gravosa a conduta que é menos gravosa? É violentar o princípio da proporcionalidade. Então eu estou chamando a atenção para isso porque realmente a gente precisa conhecer a Lei 8.072, mas não procura muito uma lógica no catálogo da 8.072, porque nem sempre você vai encontrar. Como eu trouxe aqui como exemplos, às vezes você vai encontrar crimes mais brandos, como crimes hediondos, e crimes mais graves, crimes similares e mais graves, e que não estão no rol de crimes hediondos, tá? De todo modo, todo o catálogo da lei de crimes, todo o catálogo de crimes hediondos é o artigo 1º da lei, e a gente vai analisar de forma pormenorizada, inclusive fazendo comentário aos crimes, para a gente rememorar algumas características desses crimes. Mas aí eu já quero lhe antecipar, então, no artigo 1º caput, nós temos crimes hediondos que estão previstos no Código Penal. No artigo 1º, parágrafo único, nós temos crimes hediondos previstos na legislação extravagante. Então, artigo 1º caput, crimes hediondos previstos no Código Penal. Artigo 1º, parágrafo único, crimes hediondos previstos na legislação extravagante. E lembra que aí no artigo 1º não entra tráfico de drogas, terrorismo, tortura, até é citado no artigo 2º, mas eles são assemelhados a hediondo por própria disposição do nosso texto constitucional, o artigo 5º, inciso 43, como nós sabemos. Eu fecho aqui mais essas considerações sobre a lei de crimes hediondos e eu volto no próximo bloco aí trazendo o artigo 1º da lei propriamente dito. A gente já volta. Vamos lá.